Mas o que é a confiança? A confiança é um juízo. E eu preciso que você entenda isso. Confiança, até o final do século passado, era um conceito tido monoliticamente. Ou seja, confiança você tem ou não tem. Confiança é ou não é. Mas os estudos ontológicos aprofundaram-se tanto nas relações das pessoas quanto na construção dos elementos linguísticos, e nós descobrimos uma coisa muito bacana. A confiança, ela é um banco sustentado por 3 pés. O primeiro pé desse banco é o juízo da sinceridade. Então veja, quando eu digo eu confio em você, eu estou pressupondo neste meu juízo, eu estou pressupondo que haja entre nós sinceridade. Ou seja, sinceridade é a capacidade que o observador tem de, ao expor-se numa relação, ele manter coerência entre o que ele fala, entre o que ele pensa. Então, a sinceridade é quando o meu ato relacional com você expressa a coerência entre o que eu falo, o que eu sinto e o que eu penso. Se essa coerência existe, esse resultado nós chamamos de sinceridade, que é o primeiro pé sustentador deste banco que chamamos confiança. O segundo pé sustentador desse fenômeno chamado de confiança é o juízo da responsabilidade. E o que é o juízo da responsabilidade? É quando eu sou capaz de assumir aquilo que disse, aquilo que fiz. Portanto, sinceridade é a coerência entre o sentir, falar e pensar, e a responsabilidade é assumir o que se diz e o que se faz. Então, se eu digo que faço alguma coisa e esta coisa, por algum motivo, desandou de algum lado, deu alguma coisa errada, eu assumo isso de forma a compor a minha identidade. Eu não transfiro essa responsabilidade, eu não passo a julgar as circunstâncias, eu simplesmente assumo que é responsabilidade minha. E o terceiro juízo que sustenta a confiança é o juízo da competência. O juízo da competência estabelece uma relação direta entre aquilo que eu digo que faço e a minha capacidade de fazer, entre aquilo que digo que sei e a capacidade objetiva de expressar esse conhecimento. Então, isso nós chamamos de juízo de competência. Então, veja, quando eu faço a declaração de que sou confiável ou de que confio em você ou na nossa relação, eu estou dizendo que nessa relação existe sinceridade, competência e responsabilidade. Se em algum momento eu falho com uma destas 3 ou com combinações destas 3, o resultado relacional que aparece é a quebra da confiança. Agora, olha só, se eu quebro a confiança porque houve falha num desses 3 elementos, mas a minha declaração da confiança é uma declaração madura, emocionalmente eu estou predisposto a reconstruir essa confiança. Então, a reconstrução da confiança, ela só é possível quando a declaração da confiança foi feita a partir de uma ótica da maturidade. Ou seja, se minha irmã falhou comigo, ou se eu falhei com os meus amigos, e a relação que nós temos é uma relação madura, na hora que eu sou abordado e me é denunciada essa atitude que pareceu quebra de confiança, por causa da sinceridade, por causa da responsabilidade, por causa da competência, eu digo, olha, puxa vida, você tem razão, me perdoe.
o que é que eu posso fazer para restaurar esta relação entre nós? E isso nós chamamos de reconstrução da confiança. Então, repare, a reconstrução da confiança, ela é possível porque eu sou capaz de compreender que aquele ato que eu fiz ou que me fizeram não foi intencionalmente malévolo. Foi uma circunstância ocorrida decorrente do fato de que temos percepções diferentes acerca da realidade. E se isso é possível, olha que bonito, eu consigo agora linguisticamente reconstruir a minha relação com você a partir da emocionalidade madura que quer manter as relações intensas e íntegras na sua própria conjuntura social. Eu quero dar mais um passo com você para falarmos um pouco de dois temas que ainda nos faltam para entendermos plenamente a confiança. O próximo tema é a própria reconstrução da confiança, como ela se dá, e um elemento fundamental que eu chamo de perdão. Fique aí.